Beleza, gente. Boa noite. Vamos então dar início à nossa aula de Física 2 para o PISM 2, referente à lista de exercícios, a terceira lista. Eu vou resolver essa lista aqui e o último exercício da lista ele não vai estar no simulado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, Samuel, Ana, vocês podem escrever aqui no chat que eu estou acompanhando o chat aqui em tempo real. Beleza? Bom, o primeiro exercício da lista, ele fala o seguinte, é aquele exercício típico de prensa hidráulica. Ele fala o seguinte, ó, considere uma prensa hidráulica conforme indicada na figura a seguir. Aí ele tem aqui a figura da prensa, e aí ele fala o seguinte, ó, considerando a compressibilidade do líquido desprezível, as áreas das secções transversais dos tubos verticais 1, 2 e 3, então são esses tubos aqui, ó, 1, 2 e 3, tubo 1, esse é o tubo 2, e aqui eu tenho o tubo 3. Ele me deu a relação das áreas A1, A2 e A3, em que A2 vai ser 2 vezes o meu A1, e o meu A3 vai ser, 1,5 o meu A2. Essa foi a relação das áreas que ele deu para a gente. Colocando-se uma massa M1 sobre o pistão do tubo 1 e considerando G a aceleração da gravidade, quais deverão ser as massas colocadas nos pistões dos tubos 2 e 3 para que o sistema permaneça em equilíbrio na posição indicada? Bom, então ele deu aqui a informação da massa, né? Ele falou que vai colocar uma massa M1 sobre a plataforma 1. E ele quer saber quais vão ser os valores das massas M2 e M3 para o sistema ficar em equilíbrio. Sempre que falar aqui em equilíbrio, ó, a plataforma permanece em equilíbrio. Equilíbrio é que vai estar tudo paradinho. Não vai ter aceleração, se tiver em movimento não tem variação de velocidade, velocidade é constante. Então, se o enunciado falar equilíbrio, aqui a gente já pode lembrar da primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, a lei do equilíbrio. Primeira lei de Newton. Aí eu vou escrever aqui a primeira lei de Newton. O que fala a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton fala que para ter equilíbrio, a soma das forças, ou seja, a força resultante que atua sobre um corpo, tem que ser igual a zero. Essa é a primeira lei de Newton. A soma das forças que atuam sobre o corpo tem que ser igual a zero. Tudo bem, gente? Primeira lei de Newton, a soma das forças tem que ser igual a zero. Aí agora o que a gente tem que fazer? Sempre que vocês pegarem uma situação desse tipo, que você tiver corpos, massas, você deve fazer o diagrama de forças. O diagrama de forças. O que é o diagrama de forças? Eu acho que na penúltima aula que eu fiz para vocês, eu fiz uma aula só explicando o que é esse diagrama. O que seria o diagrama? O diagrama é quando você pega o teu corpo, o objeto, representa ele como se fosse um ponto, e nesse ponto você representa as forças que atuam sobre esse corpo. Então você vai ter que basicamente pegar cada massa dessa e fazer o diagrama para essas massas. Vamos pegar primeiro, por exemplo, para a massa M1, ó. Vamos pegar para a massa M1. O diagrama da massa M1 vai ficar o seguinte, ó, eu tenho aqui o meu corpo pontiforme, e aí, olha só, esse corpo pontiforme, ele vai ter, agora analisando aqui a minha massa M1, quais forças atuam sobre essa massa? Sempre que você for fazer o diagrama, vai aparecer a força peso. A força peso é a força decorrente à ação do campo gravitacional. O peso do objeto a gente calcula fazendo a massa do objeto vezes a gravidade.
É assim que a gente vai calcular o peso. Ó, peso é massa vezes a gravidade. A gravidade, a aceleração da gravidade, a gente considera como sendo 10 metros por segundo ao quadrado na superfície da Terra. Se eu tiver, por exemplo, um objeto de 2 quilogramas, é só eu fazer 2 vezes 10, 2 quilogramas, eu vou fazer 2 vezes 10, que eu vou obter um resultado 20. Então, 20 vai ser o peso daquele objeto. Então, massa é uma coisa e peso é outra. O peso vai ser a massa vezes a gravidade. Então, sempre que você fizer o diagrama para qualquer objeto, tem que aparecer a força-peso. E a força-peso, ela vai apontar sempre para o centro da Terra. Que nesse caso aqui, considerando o centro da Terra aqui embaixo, ó, os meus objetos, o centro da Terra vai estar aqui embaixo. Então, o peso vai apontar para baixo. Então, no teu diagrama, o peso sempre aponta para baixo. Esse é o peso 1. Esse é o P1. Vou fazer ele de novo aqui. Esse é meu peso 1. Agora, olhando sobre o corpo ainda de massa 1, se eu tenho um movimento, e esse movimento é para baixo, isso quer dizer que existe uma força, que é a força-peso, que está puxando ele para baixo. Como ele está em equilíbrio, ele fala que o sistema está em equilíbrio, eu não vou ter a ação da força-peso puxando esse cara para baixo como uma força resultante, uma única força resultante. Eu vou ter uma força aqui de baixo para cima, nessa plataforma, que eu vou chamar de força F1 nessa plataforma. A força F1. Essa força F1 na plataforma, ela surge devido à presença dos blocos de massa M2 e de massa M3. Então, se eu colocar aqui essa força, vou considerar aqui a normal no bloco, né? Que a plataforma exerce uma força sobre o bloco, eu vou ter um N1 que é igual a F1. Vai ser o meu F1. Tudo bem, Samuel, Ana Carolina? Vocês conseguiram entender? Sim, beleza, Samuel. Ana Carolina, conseguiu? Beleza, tranquilinho. Agora eu vou fazer o diagrama para o corpo de massa M2. Para o corpo de massa M2, é a mesma coisa, ó. Eu vou ter o peso do corpo para baixo, e nesse corpo eu vou ter a normal para cima, que é igual à força que a plataforma exerce para cima, que eu tenho uma força F2 para cá, ó. Eu vou ter uma F2 para cá, aqui para cima. Então, o diagrama para minha massa M2, ele vai ser da seguinte forma, ó. O meu M2 vai ser, eu vou representar aqui como sendo um ponto, né? Aqui, ó, um ponto. E aí eu vou ter o peso daquele corpo para baixo. Nesse caso aqui vai ser o P2. E aí eu vou ter a força F2 para cima. Vai ser a normal da superfície. Esse é minha F2. Na aula de diagrama, eu não sei se vocês já teve acesso a essa aula. Lá eu comento quais forças vão aparecer em cada diagrama. Por exemplo, essa força normal aqui que eu coloquei para M1. Essa força, ela sempre vai aparecer quando o corpo, o objeto, estiver em contato com alguma superfície. Se tiver contato com a superfície, vai ter essa força normal. O peso sempre aponta para baixo, igual a gente fez aqui, ó, P1, P2, mas a normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície. O que é perpendicular?
ela sempre vai gerar um ângulo de 90 graus com a superfície. Ó, se eu pegar aqui embaixo, ó, vou fazer um exemplo aqui no fundo desse recipiente, no fundo do tubo. Se eu pegar essa superfície ela está na horizontal. Se eu coloco um bloco ali de massa M e fizer a normal nesse bloco, a normal vai estar para cima. Por que a normal aqui embaixo vai estar para cima se eu colocar uma massa ali embaixo? Porque essa normal ela tem que ser perpendicular à superfície. Perpendicular é gerar um ângulo de 90 graus. Aí eu venho aqui nesse lado agora, desse lado aqui, ó, coloco um bloco de massa M preso a essa lateral aqui. Quando eu fizer o diagrama, ó, o peso desse bloco vai estar para baixo, eu tenho o peso dele aqui. E a normal? A normal é um vetor que é sempre perpendicular à superfície, ou seja, gera sempre um ângulo de 90 graus. A normal e a superfície, elas vão sempre fazer uma cruz. A minha superfície, olha só, está na vertical. Então, para fazer uma cruz com essa reta vertical, eu preciso de uma reta na horizontal. Então, a minha normal está para cá. Ó. Agora. Aí, se eu colocar do lado de cá, ó, não quero colocar na lateral de lá, não. Vou colocar na lateral de cá, ó. Nessa lateral aqui, o peso do bloco continua para baixo. O peso sempre vai apontar para baixo. Isso aqui, gente, que eu estou fazendo é o diagrama, tá? Mas o diagrama a gente faz num pontinho. Eu já estou fazendo aqui direto no corpo para ficar mais claro, mais visível. E aí, a normal, a minha superfície está aqui, ó. Essa parede aqui. Para onde que está a normal? A normal vai estar para a direita ou para a esquerda? O que vocês acham? A normal para a direita é como se fosse essa normal aqui, ó. Nessa parede de cá, onde eu fiz esse bloco aqui, ó, deixa eu fazer uma seta aqui. Nessa parede aqui, eu tenho a normal apontando para a nossa direita ou para a nossa esquerda? O que vocês acham? Ela vai ser um vetor na perpendicular à superfície, né? Então, perpendicular está aqui, ó, em cima dessa pontilhada aqui. Só que agora, como ele está do lado de fora da parede, ela vai apontar para fora, ó. A minha normal está aqui, apontando para a esquerda. Perpendicular à superfície, apontando para a esquerda. Aí, se eu pego esse bloco e coloco ele lá no teto, grudo ele lá no teto de alguma forma, eu vou ter que, se eu grudar ele no teto, eu tenho aqui o peso desse bloco para baixo, peso sempre aponta para baixo, gente. E agora, como ele tem contato com uma superfície, a minha superfície é o teto, perpendicular à superfície pode ser uma normal para cá. Ó. Ela gera um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, a minha normal agora está para baixo também. Então, o peso sempre vai apontar para o centro da Terra ou para baixo, e a normal ela vai acompanhar a direção da superfície, sendo sempre perpendicular a ela. Tranquilo? Entenderam? Esse vetor normal aqui, a gente vai pegar ele muito como referência. A gente vai usar lá quando a gente começar a fazer problemas de ótica, a gente vê reflexão, refração, a gente vai pegar essa reta normal como referência. E aí, olha só, quando que aparece nesse caso aqui o vetor normal? Vai ter normal sempre que tiver contato com superfície.
igual os blocos, as massas M1, M2 e M3, elas estão em contato com a plataforma, então tem uma superfície. Então, no meu diagrama apareceu o vetor normal. Sempre que tiver um fio conectado no objeto, vai aparecer a força de tração ou tensão. Então, se tiver contato com superfície, vai aparecer a força normal. Se tiver um fio conectado ao objeto, vai aparecer a força de tensão ou tração. Se tiver mola, vai ter que aparecer no diagrama também a força elástica. Então, aí, eu acho que no ano passado caiu, né, no PISM, o pessoal me falou esses dias na aula que caiu uma questão de fazer o diagrama, e eu acho que tinha um sistema com mola. Então, era basicamente, quando ele pedir faça o diagrama, é só fazer o desenho, não tem conta para fazer. Basicamente, é só fazer isso aqui. Tranquilo, Samuel? Beleza, Ana? Show de bola. Desculpa, tá, gente? Beleza, agora eu vou fazer, então, o diagrama para a massa M3. Para a massa M3, como que vai ficar esse diagrama? Para a massa M3, eu vou ter o peso para baixo, né? Sempre aparece o peso, pelo amor dos céus, não se esqueçam disso. Eu tenho aqui o meu P3. Gente, vocês estão me ouvindo? Parece que caiu aqui, né? Tudo bem, né? Vamos embora. Consegui aqui. Parece, gente, que caiu aqui. Mas vamos lá. Então, para a massa M3, eu vou ter o peso 3 para baixo e a F3 para cima. Aqui. Beleza. Agora, com base no meu diagrama, eu vou escrever a lei de Newton. Ó. A resultante das forças tem que ser zero. Então, para eu escrever a resultante das forças igual a zero, eu vou ter que, para o bloco M1 ficar parado, a massa M1 ficar parada, isso quer dizer que se eu somar F1 com P1, isso tem que ser igual a zero. Eu vou sempre adotar aqui o positivo para cima. Ó. Vou adotar positivo para cima. E aí eu vou ter o seguinte, ó, tudo que for para baixo vai ser negativo. Então, para o bloco M1, olhando aqui o meu diagrama, ó, eu vou ter F1 mais menos P1. Eu tenho que somar, né? A equação de Newton fala que a gente tem que somar. Mais menos P1. Isso tem que ser igual a zero. Mais com menos vai ser menos. Então, eu sei que F1 vai menos P1 igual a zero. Isso implica que, se F1 menos P1 igual a zero, isso implica que o meu F1 tem que ser igual ao peso 1. Tá aqui. Meu F1 vai ser igual ao peso 1. E se eu fizer a mesma conta para o diagrama da massa 2 e da massa 3, eu vou obter o mesmo resultado. Eu vou obter que o meu F2 vai ter que ser igual ao peso 2. Peso do bloco 2. E que o meu F3 vai ter que ser também igual ao peso 3. Aqui. Ao peso 3.
Eu fiz, gente, basicamente a mesma conta que eu fiz aqui para M1, eu fiz para M2 e eu fiz para M3. Eu já estou fazendo direto aqui para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar comigo? Hum, Vocês estão me ouvindo, gente? Beleza, agora o que a gente pode fazer? Agora eu posso usar a aplicação do princípio de Pascal. O que o princípio de Pascal fala? O princípio de Pascal fala que se eu fizer uma certa, variar a pressão em um ponto de um líquido, essa pressão ela se propaga, essa variação se propaga por igual em todo o meu líquido. Então, se eu tiver aqui uma pressão aqui em 3, que eu vou chamar esse cara de P3, tiver uma pressão P3, e aqui na plataforma da massa M2 uma pressão P2, a pressão P3 tem que ser igual à pressão P2. Pelo princípio de Pascal, a pressão ela sofre variação por igual dentro do fluido. Então, dessa forma, eu posso escrever assim, ó. Eu sei que a pressão vai ser a força sobre a área, né? Que nesse caso aqui, ó, vai ser a força sobre a área. Nesse caso, a força vai ser a força-peso. Já que a pressão 1 vai ser igual à pressão 2, vai ser igual à pressão 3, eu posso agora relacionar essas massas. Como que a gente pode fazer isso? Olha só. Posso fazer da seguinte forma, ó. A minha pressão P1 vai ter que ser igual à pressão P2. Só que pressão é força sobre a área. Então vai ficar que a força 1 sobre a área 1 vai ter que ser igual à força 2 sobre a área 2. Agora, olha só o que vai dar para fazer. Eu sei que a força vai ser igual à força-peso, então eu vou ter que o peso 1, deixa eu escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui na frente, ó. Então eu vou ter que o P1 sobre a área 1 vai ter que ser igual ao P2, que é o peso da massa 2, sobre a área 2. Só que aí ele me falou lá no enunciado, aqui, ó, que a minha área A2 vai ser 2 vezes a área A1. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar essa área A2 igual a 2 vezes a área A1 e substituir aqui na equação de Pascal. No lugar de A2, eu vou colocar 2 A1. Vou usar a informação que ele deu no enunciado. Ó. Tudo bem, gente, até aqui? Eu não sei se... Ah, tá. Beleza. Agora, ó, eu posso cortar. O que eu ganho com isso? Eu posso cortar, como aparece o A1 nos dois denominadores dos dois lados, né? Eu posso cortar esse A1 com esse A1. E mais ainda, eu sei que o peso a gente calcula fazendo a massa vezes a gravidade. Está aqui em cima. Então, o peso 1 vai ser a massa 1 vezes a gravidade.
o peso 2 vai ser a massa 2 vezes a gravidade. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, então, a relação, ó. O peso 1 é a massa 1 vezes a gravidade, igual o meu A1 eu cortei, né, com A1 do outro lado, então não tem mais área embaixo. O meu peso 2 vai ser a massa 2 vezes a gravidade. Só que agora, deixa eu tentar melhorar isso aqui, vezes a gravidade. Só que agora eu vou ter que dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque eu tenho o A1 igual, o A2 igual a 2 vezes o A1. Eu só cortei o A1 aqui, ó. O meu 2 no denominador, ele se manteve, ó. Permaneceu. Então tem que deixar o 2 aqui no denominador. Agora, olha só, aparece G dos dois lados, eu posso vir aqui e detonar esse cara com esse. O meu 2, ele está dividindo, inverso da divisão, multiplicação. Então, eu vou ter que a massa M2, para manter a minha massa 1 em equilíbrio, ela tem que ser o... Aí, de novo, né? Para eu manter a minha massa M1 em equilíbrio, a minha massa M2 ela tem que ser o dobro da massa M1. Ou seja, se a massa M1 for uma massa de 2 quilogramas, a minha massa 2 tem que ser 2 vezes 2 quilogramas. Nesse caso, vai ter que ser 4 quilogramas. Então, essa é a relação de M1, M2 com M1. Pronto, calculei o M2. Agora, só falta eu usar o mesmo critério para calcular o M3. Só que aí, como que a gente vai calcular o M3? No enunciado, ele relacionou a área A3 com a área A2. Então, eu posso relacionar primeiro o M2 com o M3, e aí depois eu escrevo o M3 em função de M1. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou usar o mesmo argumento do teorema de Pascal para chegar na resposta de M3 em função de M1. Eu sei que a força que eu vou ter em M2 sobre a área A2 tem que ser igual, aplicando aqui o teorema de Pascal, a força F3 sobre a área A3. Por que eu estou relacionando 2 com 3 e não 1 com 3? Porque no enunciado ele me deu relação das áreas A2 e A3. Eu poderia aqui direto fazer o seguinte, eu poderia jogar aqui, eu poderia jogar a relação de A3 com A1 direto, substituindo o A2 por 2A1, que aí ficaria que A3 é igual a 3A1. Poderia fazer isso direto também, não tem problema não. Eu acho que eu vou fazer isso, né? Que eu acho que fica até bem mais fácil, bem mais direto. Vou relacionar já direto o F1 com A1 igual a F3 com A3. Só que aí ele fala o seguinte, ó, no enunciado ele fala o seguinte, que o A3 é meio de A2, então é 1 meio de A2. E que A2 é 2 vezes A1. Então vai ficar essa expressão aqui, ó. Eu sei que A3 é igual a 1,5 de A2. E eu sei mais ainda que A2 vai ser igual a 2 vezes o A1. Essa é a relação das áreas.
Agora, aqui em cima, no meu A3, onde tem A2, eu vou substituir por 2A1. Então, vai ficar assim, ó. 1,5 vezes 2 vezes o A1. 2 vezes 1,5, isso aqui é equivalente a 3 vezes o meu A1. Ou seja, então a área 3, ela é 3 vezes a área 1. Agora eu posso jogar essa informação direto lá embaixo na nossa última expressão. Então vai ficar assim, ó. Substituindo aqui direto, né, a força pelo peso. Então eu vou ter que o peso 1 sobre a área 1 vai ter que ser igual ao peso 3, eu estou relacionando 1 com 3, que eles sustentam a massa M1, sobre o meu A3. Só que o A3 a gente definiu aqui em cima, a gente calculou, ele vale 3A1. Então, no lugar do A3, eu vou colocar 3A1. Escrever assim, ó. 3A1. Então, vai ficar o seguinte, ó. Substituindo agora, eu posso cortar esse A1 com esse A1. Então, eu vou ter o peso 1, vou fazer aqui embaixo para não embolar com M2. O peso 1 vai ser a massa 1 vezes a gravidade, é assim que a gente calcula peso, né? Peso é massa vezes a gravidade, igual ao peso 3, que vai ser a massa 3 vezes a gravidade. Só que, quando eu cortei ele embaixo, eu cortei só as áreas. Eu não cortei o 3. Então, eu tenho que manter o 3 aqui no denominador. Aparece G dos dois lados, a gente pode detonar esse cara. Posso detonar esse G com esse G. E aí, o meu 3 está dividindo o M3, inverso da divisão, vai ser a multiplicação, né? Então, o M3 vai ter que ser igual a 3 vezes o meu M1. Ou seja, se o meu M1 for igual a 2 quilogramas, o meu M3 vai ser 3 vezes 2, que vai ter que ser igual a 6 quilogramas. Então, essa é a relação de M3 com M1, e aqui em cima a gente obteve a relação de M2 com M1. Difícil, gente. Vocês conseguiram entender? Sim, beleza. Vou fazer o seguinte, ó. Se vocês quiserem, eu vou passando aqui devagarzinho. Vocês podem tirar print dessa resolução, tá? Aqui, ó. Deixa eu quiser tirar print aí, pode tirar print aí dessa parte. E aí, vamos pegar aqui, né, esse pedaço do diagrama para vocês tirarem print com a equação de Newton aqui embaixo. E aí, a aplicação do teorema de Pascal, vocês podem tirar um print também. Então, basicamente, isso aí, essa questão é uma questão que vai aparecer no simulado. O exercício, isso aí, Samuel, o exercício ele é bem extenso. Ele te cobra bastante parte teórica. Você tem que analisar ponto a ponto, tem que ver o que vai acontecer se eu mudar uma massa. Ele é bem extenso. Ele vai te cobrar aquele detalhezinho do teorema de Pascal com aplicações de leis de Newton, né? Que você faz o diagrama, decompõe ali, vê se tem decomposição, se não tem, só faz a soma, iguala a zero se for equilíbrio. No próximo simulado, vocês vão ver que vai cair empuxo.
o empuxo eu vou conseguir calcular, por exemplo, a aceleração de uma esfera, quando eu coloco ela lá no fundo, se eu pegar, por exemplo, aquelas bolas de piscina, eu colocar ela lá no fundo da piscina e soltar, essa esfera, como ela tem essa bola, como ela tem uma densidade menor que a da água, ela vai subir, considerando aquelas bolas de plástico, aquelas de piscina. E aí vocês vão conseguir agora calcular a aceleração de uma esfera desse tipo, de um corpo desse tipo. Aí a gente tem que fazer mais continhas, a análise também é violenta em cima desses casos, dessas situações. Dúvidas, gente? Não, Samuel. O Samuel e Ana, se vocês quiserem, não só os dois também, quem assistir a aula, quem estiver assistindo a aula, quiser me chamar no meu WhatsApp, eu estou no grupo do PISM Digital, podem ficar à vontade. Eu estou fazendo exercício aqui, eu não estou conseguindo entender, me chamem no WhatsApp, que a hora que eu ver lá, eu consigo, eu tento ajudar vocês de alguma forma. Acho que o Samuel já me chamou, né, Samuel? Para tirar dúvidas. Eu estou aí disponível no WhatsApp. É isso aí. Eu estou disponível no WhatsApp. Quem quiser, tá, Ana? Pode ficar à vontade, me chama lá. Vou amolar. Não, não vai amolar, não. Eu gosto, tá? Pode me chamar no WhatsApp que a gente discute aí as situações. Então, basicamente, para o simulado é esse exercício que cai e eu tenho aqui mais dois exercícios na lista, né? É o exercício 3 e o exercício 2. O exercício 3 não cai, que é a parte de empuxo. Ele não vai cair. Nessa parte agora ele não cai. Então não precisam fazer. Mas o exercício 2 é um exercício que cai no simulado. A gente não vai ter tempo agora de resolver ele. Se vocês quiserem tentar fazer, me chama no WhatsApp, eu posso ajudar vocês a fazerem ele. Tudo bem? Esse exercício aqui, ele vai pegar a expressão da pressão, que a pressão é a pressão atmosférica, PATM, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a profundidade. Então, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. É assim que vocês vão calcular a pressão nessa situação aqui. Tudo bem? Eita, nosso tempo está acabando, gente. Obrigado por terem entrado na aula, assistido, participado. E é isso aí. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Estou disponível aí para vocês. Obrigado. Obrigado vocês. Tchau, tchau. Bons estudos e bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.